Voltando, galera, aí tratando de transferência de empregados, mais uma alteração objetiva do contrato de trabalho, que é a alteração do local da prestação de serviço. E aí, meu povo, estava falando com vocês do artigo 469, dizendo que a regra nunca é corriqueira em prova, mas as suas exceções, sim. As suas exceções estão nos parágrafos do artigo 469, ou seja, quando é que o empregador poderá transferir o empregado de forma unilateral. O parágrafo 1º, ele trata de empregados que exerçam função ou cargo de confiança, ou aqueles empregados cujos contratos de forma explícita ou implícita trazem a condição de transferência do empregado. Citei para vocês aí os exemplos. Quando eu falo de função de confiança, a gente sabe que esse empregado ele se submete a essas possibilidades, tá? E a sua transferência, via de regra, é uma transferência definitiva. Essa transferência vai ser de forma unilateral e não vai ser considerada inválida ou ilícita. E empregados como empregados que trabalham em circo, cuja atividade é mambembe, né? Um circo uma hora está num lugar, outra hora está em outro, né? Os aeronautas, isso já está explícito, né? No contrato de trabalho, que ele pode modificar de forma substancial o seu domicílio, tendo em vista que vai trabalhar viajando em várias localidades. É possível que isso aconteça. Os atletas profissionais, né? Quem não sabe aí que esses meninos que jogam bola, essa garotada aí que joga bola também sonha, né, em morar em países estrangeiros. Há uma modificação nos seus contratos, há uma transferência de domicílio para outras localidades, até nacionalmente isso ocorre, tá certo? Então, parta do pressuposto de que esse tipo de empregado, a transferência ela pode ser feita unilateral, tá certo? Que não vai ser considerada transferência ilícita. Há de se entender uma coisa, e essa observação aqui vai estar na OJ 113 da SDI 1 do TST. Essa OJ diz o seguinte: mesmo nesses casos em que o contrato prevê, ou por força do contrato de forma implícita, isso está lá estabelecido implicitamente em virtude da função exercida por esse obreiro, tá? É necessário que haja uma necessidade. Primeiro, essa observação aqui, retomando, há uma necessidade desse empregado lá na outra localidade. Por quê? Se não houvesse essa transferência, não decorrer da real necessidade do serviço, essa transferência será ilícita. Isso está na súmula 43. Eu coloquei isso aí para vocês? Coloquei. Súmula 43 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, é um requisito cumulativo. O cara exerce cargo de confiança e quando, digamos, que é um gerente de um banco, e eu preciso que esse gerente, Fred especificamente, não tem outro lá que possa fazer a mesma função que Fred faz, tá? Só Fred pode exercer aquela função lá em Petrolina. Então manda Fred para Petrolina. Fred vai com sua família, vai morar em Petrolina. Isso é transferência de empregado. O empregador, ele tem que fazer essa transferência baseado na real necessidade do serviço de Fred lá em Petrolina. Beleza, meu povo? Tranquilo? Súmula 43. Se não houver a real necessidade do serviço, a transferência é ilícita. Fred poderá pleitear o seu retorno ao domicílio anterior através, inclusive, de pedido liminar na Justiça do Trabalho por causa da transferência ilícita. Outra coisa é a questão da OJ 113 que eu havia falado para vocês. Se essa transferência de Fred para Petrolina foi definitiva, o empregador não deve qualquer adicional a Fred, tá certo? Fred vai receber a sua remuneração normal. Todavia, se essa transferência de Fred ela é provisória, foi para que Fred, no início dessa transferência, passasse 6 meses em Petrolina, mesmo que mudasse o seu domicílio, é necessário que Fred receba um adicional de no mínimo 25% dos rendimentos que recebia aqui na localidade anterior, porque essa transferência foi uma transferência provisória. Essa é a exegese da OJ 113 da Seção de Dissídios Individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho, ok? Isso é o parágrafo 1º. O parágrafo 1º trata de empregados específicos. O parágrafo 2º trata de extinção do estabelecimento. Havendo a extinção do estabelecimento,
em homenagem ao princípio da continuidade da relação de emprego, o que é que faz o empregador? Já que aquele empreendimento não está funcionando mais naquele local, houve uma extinção do estabelecimento, só que esse empregador tem filiais e tem sede em outras localidades. O que é que faz esse empregador? Esse empregador transfere esse empregado que trabalhava nesse local que foi extinto para uma filial ou para a sede da empresa, né, que esse empregador possui, continuando aí a relação empregatícia entre empregado e empregador. O que é que vai ocorrer? A gente sabe que há um princípio aí, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Obviamente, é possível que o empregado ele recuse. Mas veja, se o empregado recusar, isso equivale a um pedido de demissão, ou o empregado receberia todas as verbas como se tivesse sido demitido sem justa causa, certo? Veja só, o que é que o empregador quer? Que ele continue a relação empregatícia, só que em outra localidade, de forma definitiva, certo? Se o empregado recusar, isso equivale a um pedido de demissão, meu povo. Inclusive, o empregado terá que dever aviso prévio ao seu empregador. Embora existam aí, em caso de extinção do estabelecimento, né, extinção do estabelecimento aí, o entendimento, né, de que o aviso prévio não seria observado, tá? Tendo em vista a incompatibilidade, já que houve extinção do estabelecimento empresarial. Já no parágrafo 3º, ele trata de transferência provisória do empregado. De início, independentemente da função do empregado, a transferência ela vai ser provisória. Transferindo-se provisoriamente o empregado para outra localidade, desde que haja a real necessidade do serviço, ou seja, a empresa vai ter que provar, será devido o adicional de no mínimo 25% dos valores que o empregado recebia na localidade anterior, ok? Então, essas são as 3 exceções do artigo 469 que geralmente caem em prova. A alteração do local da prestação de serviço, a chamada transferência de empregados, é extremamente recorrente em prova. E o que cai em prova são essas 3 exceções. Vamos recapitular. Parágrafo 1º fala de empregados que exercem função de confiança ou empregados cujo contrato está descrito de forma implícita, está determinado de forma implícita ou explícita a transferência do empregado. Esse empregado, quando for definitivamente, não é devido qualquer adicional. Se for provisoriamente, é devido adicional de no mínimo 25%. Detalhe, é necessário a real necessidade do serviço, demonstrar a real necessidade do serviço para transferir esse obreiro. Segundo parágrafo. O segundo parágrafo fala da extinção do estabelecimento empresarial. Extinção do empreendimento, extinção do estabelecimento empresarial permite que o empregador unilateralmente também transfira o empregado. O que o empregado, né, não pode, via de regra, se eximir. Caso esse empregado não aceite a transferência, equivalerá a um pedido de demissão. Parágrafo 3º fala da transferência provisória. A transferência provisória só pode ser feita se decorrer da real necessidade de serviço, desde que durante o período em que ele for transferido, em que ele estiver em outra localidade, tem que ser pago um adicional de no mínimo 25% do que ele recebia na localidade anterior. Tá certo, meu povo? Está aí as alterações objetivas que eu queria trazer para vossas excelências. E agora nós vamos tratar das alterações subjetivas. Aí, como a gente já está em 9 minutos de vídeo, eu vou tratar isso com vocês em outro vídeo, tá certo? Num 4º vídeo para a gente trabalhar a chamada sucessão de empregadores.